agora falando que na audiência pública do governo Trump, que vai tratar da proposta de tarifas de 25% sobre os produtos brasileiros, o Flávio Bolsonaro deve criticar Lula e pedir que eventuais punições dos Estados Unidos sejam direcionadas aos responsáveis pelas práticas investigadas e não à economia do país como um todo. Isso é o que disse o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo à coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A informação de que o Flávio se inscreveu para apresentar argumentos contra um novo tarifaço foi antecipada pela Mônica Bergamo. Ainda segundo Figueiredo, o Flávio também vai pontuar que a medida proposta pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos acabaria atingindo exportadores brasileiros, importadores americanos e consumidores dos dois países se alcançar os responsáveis pelas condutas apontadas na investigação. A audiência está marcada para o dia 6 de julho, faz parte aí de uma consulta aberta pelo escritório do representante de comércio antes dessa decisão final sobre a adoção ou não das tarifas. O governo brasileiro não deve falar nessa audiência. Olha, aliás, o Nepo velho da ditadura fala mais do que o homem da cobra, né, Paulo Figueiredo? Que coisa. É muito impressionante, né? Porque eles defenderam a abertura dessa investigação. Memória rápida para quem nos acompanha. Na carta do Trump de 9 de julho ao Lula, aquela carta desaforada, pedindo para ele extinguir o processo contra Jair Bolsonaro, como se ele pudesse fazê-lo. Então, o primeiro parágrafo é Jair Bolsonaro, o segundo parágrafo é nas redes sociais, terceiro parágrafo é: se o Brasil cessar suas práticas hostis aos Estados Unidos, então aí tudo bem, mas vou determinar a abertura da investigação com base na seção 301 das práticas comerciais desleais. Dia 9, dia 15, ele determinou que o Escritório de Representação Comercial, o STR, na sigla em inglês, abria essa investigação, a investigação foi aberta. E todas as acusações que eles fizeram, então, mantiveram. Né? E agora tem até 15 de julho para tomar uma decisão. Estão fazendo audiências, o Flávio se inscreveu para a audiência, e aí, olha como ele é generoso. Olha, mas eu quase perco o sono essa madrugada só de pensar em tanto patriotismo. Então ele vai lá dizer assim: por favor, não punam o Brasil. Punam indivíduos do Brasil. Eles querem a punição do Alexandre de Moraes. Olha, as redes sociais que vocês falaram, que também há perseguição. Então isso é culpa do Alexandre de Moraes, porque isso nem está na lei, que é mentira, de qualquer modo. Né? Eventualmente punir outras autoridades que continuam a pedir lei Magnitsky, vão continuar, o Eduardo já disse lei Magnitsky para o Alexandre. Agora, o Brasil não. Quando o Eduardo já confessou que eles conversaram com Trump pedindo para esperar a eleição. Porque se Flávio ganhar, aí não precisa de tarifa. E fica evidente que se o Lula ganhar, então pode punir o povo brasileiro, sim. Né? Disse isso. E também avisou, e também afirmou, não, deixou claro que o PIX está em negociação. Deixou claro que o PIX está em negociação. Vou ter de lembrar a entrevista que ele deu para a TMC. Fala, Eduardo, como é que é? É para punir o Brasil ou não é? Ou em que circunstância o Brasil pode ser punido? Conta para nós, bonitão, vai. Nós fizemos um pedido aos americanos para que qualquer tipo de tarifa, né, ou retaliação nesse sentido comercial, que ela demorasse, que ela esperasse pelo menos até a eleição desse ano. Porque se o Flávio Bolsonaro for eleito, teremos outra diretriz do governo federal. E esse foi o pedido que nós fizemos. Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao PIX, como, por exemplo, o ZEL, que é o PIX dos Estados Unidos, aqui é o ZEL. Então, dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras, né? Manganês, que os Estados Unidos importam 100% do manganês, e o Brasil é um grande produtor de manganês. Dá para a gente conversar e botar na mesa isso daí e tentar segurar um ímpeto de retaliação
contra qualquer meio que a gente utiliza aqui de pagamento. Tá evidente, né? Então, isso que o Flávio vai fazer lá é só para tentar conter dano eleitoral. Porque ficou claro, e as pesquisas de opinião apontam isso, né? Que ele tem influência, enfim, eles atuaram em favor da tarifação do Brasil. Eles estão em associação com os Estados Unidos, com o Trump, para punir o país, né? Aliás, a determinação do Trump de interferir nas eleições brasileiras, isso está cada vez mais claro. Não há a menor dúvida a respeito, e o Trump, veja você, deixa isso claro até mesmo na sua rede social, né? Olha que coisa linda, do que é que eu estou falando, vai. Donald Trump, ele compartilhou ontem em uma das suas redes sociais um artigo de opinião que trata da sua influência em eleições na América Latina e mencionou o pleito no Brasil como o seu próximo grande teste político na região. O artigo é intitulado Trump conquista 8 vitórias em 7 anos na América Latina, foi publicado pela plataforma de notícias Newmax e cita a recente vitória de Abelardo de la Espriella na eleição presidencial colombiana. Ao tratar da eleição aqui no Brasil, o artigo diz que ela poderá se tornar a disputa mais consequente do hemisfério sob a influência política de Trump. A matéria menciona a disputa política entre a família Bolsonaro e o presidente Lula. Segundo o texto, as eleições no Brasil estariam provocando um intenso debate sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro e sobre se a disputa será conduzida de uma forma considerada livre e justa por todos os lados. O colunista John Guise acrescenta: caso o Brasil venha a se juntar à crescente lista de países que se movem para a direita, o mapa político da América Latina será drasticamente diferente do que era há apenas uma década. Também no artigo ele classifica a vitória de Espriella na Colômbia como mais do que uma reviravolta política em uma das nações mais problemáticas da América Latina. Também aponta que o país se tornou o 8º da América Latina no período de 7 anos a substituir uma liderança de esquerda por um governo de centro-direita alinhado a Trump. O presidente dos Estados Unidos repostou o artigo em meio a esse desgaste da relação dele com o Brasil envolvendo o tarifaço. Além disso, na semana passada, ao comentar a condenação do Eduardo Bolsonaro, o Trump afirmou que as autoridades do Brasil jogam pesado, mas que ninguém joga mais pesado que os Estados Unidos, em uma clara ameaça. Muito bem, eu tenho muita coisa a dizer, e como eu tenho muita coisa a dizer, eu não quero que você fique desconfortável, que eu sei que você tem que dar uma saída. Então você vai dar uma saída, e na volta eu conto tudo para você, Rafael, porque eu tenho uns números maravilhosos aqui. Vai lá, meu filho. Eu sigo falando aqui sozinho, é isso? Me deem a dica, vamos lá. Então tá. Olha aqui, tem uma coisa aí, quem está nos acompanhando tem que saber, essa Newsmax é uma rede de extrema-direita que começou na internet em 1998. Hoje tem... gente, eu estou ouvindo muito barulho da redação, e aí eu me desconcentro aqui. Só estou avisando. Isso. Aí sim. Agora sim. Essa Newsmax é uma rede de extrema-direita que é uma espécie de lixão do Partido Republicano, de lixão do próprio trumpismo, né? E aí faz uma matéria como essa, uma matéria absolutamente despropositada, até saudar o fato de que governos de extrema-direita têm se instalado na América Latina, vá lá, né? Ok. Tem acontecido, embora as contas deles sejam bastante perturbadas. Agora, afirmar que o sistema eleitoral brasileiro o sistema eleitoral brasileiro está sob suspeita, que o sistema eleitoral brasileiro será testado, testado em quê? Por que será testado? Não existe teste nenhum, né? Integridade do sistema,
a integridade eleitoral pode estar em dúvida nos Estados Unidos. No Brasil, absolutamente não, né? Aqui não está. O Brasil tem as eleições mais seguras do mundo do ponto de vista técnico, né? Então, que conversa absurda é essa? Né? Agora, quando o Trump coloca isso na sua rede social, então sai uma matéria num veículo de extrema-direita, ele vai na sua rede social, republica essa matéria, endossa essa matéria, retuita essa matéria, é claro que ele está fazendo, ele está aderindo a um padrão, ele está aderindo a um grupo, ele está aderindo a um lado, né? Então, a ideia de que o Trump escolheu a família Bolsonaro para apoiar, bom, isso é uma evidência agora, né? Acho que isso tem que ficar cada vez mais claro no jogo político brasileiro. A gente não tem de esconder isso de ninguém, não. Tem de revelar. Aliás, acho que o PT tem que revelar isso tudo com muita energia, né? Com muita clareza, porque é disso que se trata. Hoje, a eleição é disputa entre democracia e não democracia, claramente, porque o Flávio já fez profissão de fé no golpe de Estado, ele ameaçou o Supremo com uma ação de força, no dia 14 de junho, na entrevista à Folha, e agora também é uma disputa de soberania contra não soberania. Fim de conversa. Né? Vai lá o Eduardo, agora, supostamente pedir para o Brasil não ser punido, e ao fazê-lo, na verdade, o que se tem ao contrário, é o alinhamento dele com o trumpismo, porque Eduardo já deixou isso claro. Né? Não é para tarifar se a gente ganhar. Se o Lula ganhar, é. Então não há dúvida sobre isso. Né? E há a questão da punição, as autoridades. Então, é uma eleição de democracia versus não democracia, de soberania versus não soberania. Agora, há dados aí que estão bastante perturbados. O colunismo de direita, extrema-direita, mesmo aquele que se quer apenas conservador, né, tem algumas perturbações quando se trata de números. Vamos lá. E também não gosto muito de estudar. Quando a gente pega América Latina e Caribe, vamos pegar América Latina e Caribe, tirar só a América do Norte do jogo, são 15 os países governados pela direita e são 13 os países governados pela esquerda e progressistas. Então, 15 a 13. Vamos pegar PIB? O PIB dos países governados pelos progressistas, 5,279 trilhões de dólares. O PIB desses outros países governados pela direita, 2,76 trilhões de dólares. População de governos de direita, agora incluindo o Peru. Quando o Peru passar por controle da tal da Keiko Fujimori. E quando a Colômbia passar por spray. 236 milhões. População dos países governados pelos progressistas, 432 milhões. Então, essa ideia de que, a direita, a extrema-direita está ganhando, está com tudo, não é verdade. Não é verdade. Mesmo que você pegue a América Latina, a América do Sul, vamos pegar só a América do Sul, é um PIB de 2,56 trilhões dos governos progressistas e 1,73 trilhão dos governos reacionários. E por que essa diferença é tão grande? Porque entre os governos progressistas estão nada menos que Brasil e México, as duas maiores economias da América Latina, com as duas maiores populações. Né? Então, gozado que os reaços, a hora de
hora de falar assim, a direita está ganhando, aí toma a América do Sul como um todo. Mas a hora de ver PIB e população, aí não. Né? Agora, também isso é irrelevante, porque eu já disse, eleição não é como inseminação de abutre se imaginava ser na Antiguidade ou na Idade Média. Né? Na inseminação não se dá pelo vento. Qual a influência do Spreia na eleição aqui no Brasil? Zero. Zero. Né? Nada. Absolutamente nada. Né? Agora, o Trump está tentando interferir. É preciso que a gente deixe claro que está em curso.